102.9 Vale FM. Eu recebo com muito prazer aqui nos estúdios da Vale, na nossa bancada nesta manhã para nossa conversa, ele que é um dos parceiros da nossa programação, está diariamente com as dicas, né, de saúde bucal na programação da Vale, mas a partir de agora estará presente, né, mais presente pessoalmente ao vivo para a gente fazer uma troca, inclusive, de informações com a nossa audiência. Recebo com muito prazer hoje aqui Dr. Jean Chaves Pereira, ele que é responsável clínico da Oral Unique, né, a sua clínica premium de implantes dentários de Tijucas e região. Dr. Jean, que prazer recebê-lo aqui novamente. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, obrigado a todos os ouvintes que estão aí, é sempre um prazer retornar à Rádio Vale. E justamente a ideia é trazer um pouco mais de informação, um pouco mais de conexão, vocês conhecerem mais um pouquinho de saúde bucal, né? E bater um papo descontraído aí. Muito legal, legal mesmo a proposta. E a entrega é essa mesmo, sabe, doutor? A gente estava aqui até conversando agora nos bastidores de como a nossa audiência ela gosta desse tipo de interação, né? Aquelas informações são repassadas de forma direta e tudo mais. E isso até, né, penso eu, que vai nos possibilitar que o pessoal comece a interagir com a gente também, trazer as suas demandas aí futuramente, a gente fazer essa troca de informações. E eu quero saber do doutor o seguinte, doutor, como é que está como é que eu vou dizer, o entrosamento com a nossa comunidade, porque a nossa comunidade adora, né, ter aí o seu profissional, né, de confiança, e depois que a gente começou a ter os feedbacks aqui também do pessoal, ao buscar a Oral Unique, a gente começou a perceber, sabe, que o tratamento diferenciado e humanizado que vocês oferecem lá, provoca isso mesmo nas pessoas, mas na visão do responsável, né, como é que o doutor tem visto essa situação? Eu agradeço esse feedback, eu sempre falo, eu tô todos os dias dentro da Oral Unique, né? Eu brinco que eu fico muito mais lá do que dentro da minha casa, com minha família. Então eu sempre brinco com o meu paciente, eu tô ali conversando com eles, eu digo, olha, se tiver algo que de repente não ficou como você pensou, pode me falar, vamos ali na minha sala, não precisa falar aqui na recepção, né? E eu acredito que um dos motivos é que a gente faz tudo com muito carinho, sabe? A gente realmente se desdobra para fazer pelo outro o que gostaria que fizesse pela gente. E além disso, eu zelo muito pelos profissionais que trabalham comigo. Eu gosto muito da minha equipe. Tá. E desde que a Oral Unique iniciou, a gente praticamente não fez mudanças de profissionais, porque já é uma equipe que tem total confiança, extremamente competente e engajada no projeto de desmistificar um pouco, né? Porque, convenhamos, ir no dentista é um tabu, é um desafio. Claro. Muitas pessoas ainda têm muita dificuldade de chegar até o dentista. Então, quando ele chega num ambiente um pouco mais leve... agora mesmo a gente colocou uma biblioteca lá, uma biblioteca comunitária. Que bacana. Você vê um livro, gostou, leva para casa, se tiver algum em casa, leva. Tudo isso para tentar deixar o ambiente o mais leve possível para você se sentir em casa. Que legal, que baita ideia, hein? Meus parabéns, show de bola. Muito legal. O que a gente vai trazer de dica, então, já na nossa primeira participação ao vivo aqui no Jornal Vale FM? O que está mais em destaque aí para esse mês de agosto, inverno, as pessoas consumindo aí alimentos um pouco mais quentes? Nós estamos aqui com o nosso café, né, nesse momento. Como é que se cuida aí da saúde bucal nessa época mais fria, hein, doutor Jean? Então, eu sempre brinco que tudo que é em excesso faz mal. Com relação aos alimentos quentes, não tem nenhuma restrição. Tá. A grande questão é pacientes que têm sensibilidade. Isso tem sido uma recorrência, até por alguma coisa que eu bato na tecla muito, que é o clareamento sem supervisão. Tá. As pessoas estão clareando os dentes e não estão fazendo um acompanhamento. Então, eles estão ficando mais frágeis. E sim, um clareamento sem supervisão pode, não digo enfraquecer, mas sensibilizar esse dente. E aí existem técnicas para a gente recuperá-los, né? Então, o grande cuidado que tem que ter é justamente isso. Você está se alimentando com algo, agora mesmo, pega um vento frio, sentiu aquele... Sabe? Todo mundo já sentiu em algum momento. Lógico. Isso não é normal. Isso tem como buscar alguma coisa para resolver. Então, a primeira dica do nosso novo programa aqui é essa. Legal, bacana. Essa questão de sensibilidade, doutor, o que geralmente causa isso, né? Além, claro, dos procedimentos, né, feitos sem supervisão, sem
a responsabilidade talvez que se tenha de estudar, né, a condição do paciente antes. O que geralmente causa... Porque isso é bastante frequente a gente ouvir as pessoas dizendo que tem sensibilidade nos dentes, né, doutor? Isso, é que a gente passaria o dia inteiro falando sobre sensibilidade dentária, mas um breve resumo é que são vários fatores. O dente, ele tem várias camadas, né? Tem a camada protetora, que é a mais superficial, e no meio do dente tem uma camada que é mais porosa. Tá. Geralmente a sensibilidade ocorre quando a camada protetora se perde por algum motivo e a parte mais porosa entra em contato com a boca. E qualquer temperatura alta ou baixa sensibiliza o dente. Tá. Isso pode ocorrer desde força excessiva na mastigação, problemas como refluxo, desordens oclusais. O que seria isso? Uma mordida errada, uma mordida desencaixada, a falta de alguns dentes. Tá. Tudo isso pode desencadear a sensibilidade. Então, apontar um vilão geralmente não é um. Né? E outra coisa que tem acontecido que eu sempre peço para o meu paciente cuidar é em relação aos produtos que vai usar na boca. Tem muita coisa na internet, Mercado Livre, a própria China está aí, né? Claro. E muitas vezes eles não têm Anvisa, não são produtos controlados, produtos que passaram por testes. E para uma pessoa dá certo, para outra completamente errado. Perfeito. Então a gente não pode padronizar a saúde, né? Mas além disso, eu nunca recomendo a pasta de dente para clarear. A maioria delas tem abrasivo na composição, então é como se fosse uma lixa. Tá. Quando você vai pintar a parede, você lixa a parede. Aquelas pretinhas que vem com carvão, que vem Isso. com... Tá. A do carvão ativado mesmo, tem muitos pacientes que desenvolvem doença na gengiva. Sério? E é só pela pasta. Caramba. Então tem várias coisinhas que tem que ir no profissional, ele analisar, conversar, avaliar com calma, para entender o que provocou a sensibilidade. Nunca é um motivo só, geralmente está associado a uma ou mais coisas. Então agora vamos pro outro lado da história. Eu detectei, o meu profissional detectou a sensibilidade no meu dente pelas minhas queixas. Tem tratamento? 99% dos casos a gente consegue resolver. Eu sou extremamente conservador, então a gente procura abordagens o menos agressivas possíveis. Então a gente inicia muitas vezes só com uma mudança de pasta de dente. Tá. Por exemplo, uma pasta de dentes sensíveis, e tem uma forma de usar essa pasta, não é só colocar na escova e escovar, tem. Vamos entrar em breve. Tem uma técnica, como tem procedimentos um pouco mais invasivos, que é muitas vezes fazer uma restauração, aplicar um laser na região. Laser não chega a ser invasivo, né? Mas aplicar o laser na região, fazer uma restauração, ou muitas vezes até encaminhar para o médico, porque o problema é um refluxo que precisa ser tratado. Tá, né? Entendi. Muito bem. Depois do procedimento de clareamento, com o profissional certificado, tudo certinho, né? Feito especificamente para a minha necessidade. Quais são os cuidados que eu tenho que ter para os meus dentes não voltar de uma forma muito precoce, a ficarem ali amarelados, que me fizeram a buscar o procedimento antes, doutor? Eu sempre brinco sobre isso, né? Primeiro que o clareamento, a gente não tem como prometer o resultado final. Certo. Cada dente tem uma camada de cor, na boca tem várias cores diferentes. Tá. Né? Geralmente a gente consegue um bom resultado. A prevenção, eu já vi pacientes, mas eu considero eles fora da curva. São pessoas extremamente cuidadosas, por exemplo, sem café. O café, ele escurece, é uma realidade, o vinho escurece. Sim. Mas aí a gente entra beterraba, cenoura, extrato de tomate. Basicamente toda a nossa alimentação que é processada tem pigmento. Tá. Então, eu sempre brinco que o único defeito do clareamento é que você vira dependente, entre aspas. Entendi. Você precisa fazer um reforço para manter aquela cor. Você precisa fazer um reforço a cada 1 ano, a cada 1 ano e meio, 2 anos. Mas aí não precisa ser o clareamento completo. Você faz 25% do processo e mantém ele sempre na mesma tonalidade. Entendi. Porque, infelizmente, é do dente. O dente, ele é amarelo e com o processo de envelhecimento ele vai ficando mais amarelo. Claro, então, é a natureza, né?
É que o pessoal pensa na parte estética, né? Lógico. Ainda mais agora com os artistas exibindo aqueles sorrisos super brancos, né? Acaba virando uma tendência, né? Porque se o pessoal aparece com uma roupa diferente, todo mundo vai comprar aquela roupa. O sapato a mesma coisa. O telefone a mesma coisa. Claro que os dentes a galera também vai querer copiar, né, doutor? E aí acaba sendo uma... Aí a galera acaba querendo buscar aquela brancura nos seus dentes naturais, quando aquilo na verdade é uma prótese, não é isso? Isso, geralmente são lentes... Também mais um assunto para nós conversar numa próxima. Lentes de porcelana ou lentes de resina. Geralmente o dente que é muito branco, ele é tratado. Como eu digo, tem pessoas que geneticamente são favorecidas e tem os dentes brancos e não é. Mas é a exceção, sempre tem a exceção, né? Mas é uma busca constante pela estética. A nossa função como profissional é trazer saúde, né? Saúde, então a gente tenta chegar ao máximo. Eu já tive alguns casos que infelizmente chegou no final, não pode, agora dá um tempinho, espera um ano e meio, para a gente seguir o teu clareamento, fazer uma nova sessão, fazer um novo reforço, para tentar chegar na cor que você quer. Então até aqui uma dica que eu dou também, quem quer manter os dentes sempre claros, não espere passar muitos anos. Por exemplo, se você hoje está na faixa de 35, 40, 50, o teu dente já é bem amarelado. Então, para a gente conseguir deixar ele o mais claro que dá, provavelmente a gente vai ter que fazer uns 3 tratamentos de clareamento, porque a gente vai clarear ele esse ano que vem a gente clareia ele de novo, e no outro ano talvez chegue na cor que você quer. Então ele vai gradativo, né, e periódico, assim, não, né, não da mesma pegada como seria, por exemplo, um procedimento de implante, né, que daí ele vai ser feito um planejamento, vai ser feito o trabalho físico e daqui a pouco tem a conclusão. Não, o clareamento então ele é um pouquinho mais periódico, né, um espaçamento um pouco mais periódico para que isso aconteça. Isso, geralmente a gente faz uma sessão completa, né? Então todo o clareamento geralmente dura 30, 40 dias de clareamento. Tem algumas técnicas, mas quando a gente faz todo esse tratamento, é importante esperar um período de pelo menos 8 meses. Eu gosto de trabalhar com 12, porque aí a gente fala em sensibilidade. A gente está fazendo mais do que o dente suporta. E aí a gente começa a causar sensibilidade por causa do dentista que fez o clareamento. E aí que eu entro o mérito de... às vezes a pessoa faz em casa, sem controle, vai fazendo e não sabe o que está fazendo, usa por 2, 3, 5 meses, e que acaba muitas vezes causando um processo irreversível, né? Perfeito. Então, antes de ir lá para a Shopee, né, de ver os anúncios aí na sua rede social de creme dental, de qualquer coisa aí que vai te proporcionar aquele branco dos artistas do dente por conta própria, vá ao seu profissional e faça uma avaliação primeiro, né, doutora? Esse é o caminho padrão e o mais seguro possível para que a pessoa tenha os dentes que almeja, né? Isso, ali mesmo às vezes acontece, o pessoal me pergunta sobre clareamento, eu explico e ele puxa o celular e me mostra, olha, tô com esse produto, vou comprar esse produto aqui, o que você acha? Eu sou muito sincero, eu sempre brinco lá na clínica que eu valorizo muito o dinheiro do paciente. Eu sei que ele trabalhou, ele batalhou por aquele dinheiro, então eu valorizo. Se o cara quer arriscar, eu pelo menos tenho que orientar. Então já teve alguns casos que ele me mostrou o produto e eu disse, olha, esse produto é confiável, mas você tem que cuidar, tem que fazer de uma maneira correta. Claro. Passo uma orientação básica, né, e digo, olha, eu não recomendo, mas se você for fazer, pelo menos faça assim, né? Qualquer coisa, vem aqui que eu converso com você. E da mesma forma eu já contraindiquei. Teve uma máquina lá que ficava ao redor do paciente da China, né? Nada contra, mas que ficava ao redor do paciente, que eu já vi inúmeros casos que fritou o dente do paciente. Caramba! Daí eu disse, ó, esse você cancela, já apaga aí para não ficar no desejo. Nossa Senhora! Vou pontuar a nossa conversa, então, com a pergunta de um ouvinte, pode ser? Claro. Nosso amigo Adailton, bom dia pro Adailton, né? Ele, flamenguista, tá dizendo aqui, ó, hoje tem Flamengo. E diz assim, ó, ô Sidney, eu quero fazer uma pergunta pro doutor. Eu atualizo o marca-passo, né? Eu utilizo o marca-passo, deve ser aqui. Quais os procedimentos que eu tenho que fazer para
poder fazer um procedimento nos dentes se há alguma interferência por causa do marca-passo? Adailton? Adailton. Bom dia, Adailton. Em relação ao marca-passo, o importante é você estar em dia com o seu médico, né? Um controle para ver se o teu tratamento está adequado, se está tudo ocorrendo conforme o previsto. Se você está em dia, está fazendo um acompanhamento com o médico, os procedimentos básicos, como limpeza, restaurações, até procedimentos que envolvem uma anestesia, são extremamente seguros. Tá. Quando a gente fala, por exemplo, em implantes, né, implantes ou uma cirurgia para extrair um dente, um siso, aí a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Tá. Qual é o meu protocolo? Tá. Né? O meu protocolo, a gente tem uma anamnese, que tem uma série de perguntas para o paciente, antes de ele vir conversar comigo. Aí no dia que a gente conversa, eu sempre pergunto quanto tempo que ele fez essa cirurgia, ele está em acompanhamento, se ele toma alguns outros remédios, né? Se eu fico em dúvida em relação a pode ou não fazer o implante, e na verdade eu brinco que eu sempre tenho dúvida, Tá. porque dentro da clínica a gente tem a nossa cirurgiã, que é a doutora Michele, ela é bucomaxilo, e eu encaminho todo paciente que precisa de cirurgia, eu encaminho para conversar com ela primeiro. Então, lá na nossa clínica tem um aparelho de pressão, tem checa batimento cardíaco, checa tudo, e ela faz uma avaliação completa, dá uma revisada sobre os medicamentos. Em alguns casos, como por exemplo o seu, a gente faz uma cartinha para o médico, dizendo, olha, nós vamos usar medicamento tal, anestesia tal, tem alguma contraindicação, tem algo que nós devemos saber? Se o seu médico diz que está tudo bem com você, dá para fazer qualquer procedimento odontológico, mas sempre com segurança. Mas né? essa interação, então, é fundamental, né? Com o médico da pessoa, né? Isso. Tem inúmeros casos que a gente pede para ele conversar com o médico, faz uma carta. Por exemplo, um infarto, um procedimento cirúrgico, um paciente que infartou, no mínimo 6 meses de espera. Tá. Não pode ser feito antes, porque tem um risco de ter recorrência. Né? Mas com relação ao marca-passo, só para ele ficar tranquilo, 99% dos casos pode fazer qualquer tipo de procedimento odontológico. Maravilha. Obrigado, Adailton, pela participação. Obrigado, doutor Jean. É uma honra tê-lo aqui, né? E estou muito feliz aí com as nossas conversas que serão semanais agora aqui na programação do Jornal Vale FM. Tenho certeza que a galera vai abraçá-lo assim da mesma forma como já tem abraçado, com as interações com, né, nossas dicas aí durante a programação. E agora dessa forma direta, mais ainda. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os ouvintes, a oportunidade de estar aqui. E nos vemos em breve, é isso? Isso, com certeza. Só por favor, então, lembrar, né, que a Oral Unique está na Rua Manuel Naum de Brito, bem pertinho ali do Posto Chiquinho. Qual que é o telefone para o pessoal estar agendando alguma avaliação? Então, trabalhamos das 8 às 19 horas. E nos sábados até o meio-dia, das 8 ao meio-dia. 3220-0790. Perfeito. Bom trabalho, viu? Obrigado para vocês também, para todos os ouvintes, um ótimo dia. Show de bola. Doutor Jean Chaves Pereira aqui com a gente, estará com a gente semanalmente, então já vá preparando suas perguntas aí, viu? Semana que vem o doutor está de volta aí. 8 horas 10 minutos.